Louvado seja Deus, graça e paz a todos que vão ouvir este vídeo, assistir. Vou trazer mais uma mensagem, um estudo de reflexão para o vosso crescimento na vida espiritual, dando continuidade ao último vídeo sobre a intercessão dos santos, né? Naquela ocasião, você só vai voltar no canal aí e ver o último vídeo que eu postei acerca da intercessão da igreja militante, né? 1 Timóteo capítulo 2. Nós falamos acerca da intercessão dos santos, que é bíblica, O povo de Deus é chamado à santificação, chamado para andar em santificação. Este corpo de Cristo, que é a igreja, intercede por todos os homens, né, para a salvação deles. A palavra diz que esse corpo é justificado pelo sangue e sacrifício de Cristo, e a oração de um justo, né, conforme diz a palavra, pode muito em seus efeitos. Também o que ligares na terra, disse Jesus à igreja, será ligado no céu. Então, a igreja ela tem esse ministério de intercessão, né? Hoje eu quero falar acerca da igreja que já dorme, dos santos veterotestamentários, dos patrísticos da igreja, os primeiros discípulos, que para nós são os heróis da fé, uma grande referência bíblica. Porque alguns cristãos, também de caráter católico, eles têm aquela concepção que os santos que já passaram, eles estão intercedendo pelas pessoas, e cada um tem a sua devoção, uns por Maria, outros por José, outros por Antônio, outros por João, e assim as pessoas, eles pedem esses santos, para esses santos pedir a Deus, e pedindo também a Jesus, e assim é tipo uma corrente de intercessão. A gente vai ver se isso hoje tem respaldo bíblico, né? Por quê? Porque se você não estiver retendo a palavra conforme está escrito, recebendo e crendo conforme está escrito, você pode estar fundamentado em uma fé vã. A Escritura fala de uma fé vã. A Escritura mostra também que a graça de Deus ela pode chegar na nossa vida e nós receber ela por vã, certo? Então, bora lá para a palavra. Hebreu capítulo 7, versículo 23, diz assim: E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, né? O texto aqui, em seu contexto, está falando acerca da sacerdócia levítica, que foi uma tribo separada para ser santo, santificada em todas as formas de viver, para servir diante de Deus, diante da tenda do tabernáculo. E fazendo um elo, uma comparação com a sacerdócia de Cristo. E o texto vai dizer que aquele sacerdote levita, eles, você vai ver isso lá em Levito, no livro de Levito, eles foram feitos em grande número por causa da morte. A morte impedia que eles exercessem o seu ministério. Quando morriam, tinha que se levantar outro. Mas este Cristo, que é feito sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ele permanece eternamente, vivendo sempre para interceder por eles. Certo? Então a Escritura é clara, que Jesus é a primícia dos que dormem, isto é, o primeiro a ressuscitar em corpo glorioso, está à destra do Pai, e não morre mais. A Escritura diz que Cristo não morre mais, certo? Porque ele é o primeiro homem a vencer a morte. E todos nós venceremos por ele. É óbvio que a gente já está de posse dessa vitória pela fé. Lembrando os três tempos da salvação. Fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos. Amém? Então, os santos que outrora cumpriram o seu ministério na terra, eles descansaram. A morte os impediram, ou está impedindo no presente momento. Por isso que quando Jesus vier, vai se cumprir a palavra que diz: onde está a morte, a tua vitória? Isto é, a morte, de certa forma, ela ainda está tendo uma vitória, porque convém que tudo se cumpra. Mas quando Cristo se manifestar, com a ressurreição dos mortos, aonde estará a morte, a sua vitória? Porque a Bíblia diz que num átimo, isto é, num piscar de olho, os mortos serão, ao ressoar da trombeta, da última trombeta, os mortos ressuscitarão em corpos gloriosos, e os vivos serão transformados. E aonde estará a morte, a tua vitória? O apóstolo São Paulo, foi um texto que eu também mencionei no outro vídeo, ao fim do seu ministério ele escreveu, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, isto é, Paulo está em um combate, a igreja está em uma milícia, em uma batalha, combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, a sua parousia, a sua epifania, isto é, aparição, manifestação. Porque conforme o texto bíblico diz em Apocalipse 22, Jesus falando da sua vinda diz, 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão, prêmio, a coroa, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então é na vinda de Cristo, onde os mortos ressuscitarão, que eles receberão a recompensa. E uma dessas recompensas é a eternidade, é o corpo glorioso, é a ressurreição em glória para reinar para todo sempre, onde a morte não terá mais domínio, onde o choro não terá mais vez, as lágrimas não terá mais vez. Vamos comigo também no Velho Testamento, profeta Daniel, o profeta que teve visões escatológicas. Só lembrando que o Apocalipse é uma contínua revelação. O Apocalipse de João, na ilha de Patmos, que na verdade é de Jesus Cristo, escrito por João, é uma contínua revelação do que viu o profeta Daniel. Daniel 12, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o que esperar chegar a 1335 dias. Tu, porém, falando para Daniel, vai até o fim, porque repousará. Isto é, morrerá, e estarás na tua sorte, isto é, receberás a tua recompensa no fim dos dias. Daniel recebe a visão e ele procura entender a visão. Lê o contexto. E o anjo diz, olha, no verso 9, Daniel, sela esse livro, porque isso aí é para o fim. Isso aí é para o fim. Tu vai até o fim, isto é, se mantém firme, se mantém fiel, pois tu vai descansar, tu vai morrer, mas tu terás o teu prêmio no fim dos dias. No último dia, como disse Jesus. Quando o Senhor vier, o galardão está com ele, Apocalipse 22:12. E ele trará o seu galardão para dar a cada um. E a palavra de Deus, ainda no capítulo 12 de Daniel, nos primeiros versículos, diz que naqueles tempos se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrará a teu povo, todos aqueles que se acham inscritos no livro da vida. Verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a vitória completa, a consumação dessa vitória para o povo de Deus é na ressurreição, por ocasião da vinda de Jesus Cristo. Concluindo para o vídeo não ficar muito longo, os santos que já morreram, que já descansaram, eles passaram o bastão. Por exemplo, aquele profeta que profetizava, ele não está profetizando no céu, ou em outro canto, como alguns pensam, tem a visão também do sono da alma, no sentido da mortalismo, mortalidade da alma. Há essa corrente no meio dos cristãos também. Ele não está profetizando em algum canto. A Bíblia diz que ele está no seio de Abraão, ele descansa dos seus trabalhos, Apocalipse 14, e as suas obras acompanham. O dom de profecia está sobre a igreja, na terra. Deus está levantando profetas, Deus está levantando mestres, Deus está levantando pastores, Deus está levantando levitas, cantores, Deus está levantando adoradores na terra. E os que vão morrendo vão descansando, aguardando a ressurreição dos mortos. Amém? Esse vídeo ele é especialmente para quem é católico, certo? Então, muitos teólogos eles têm surfado na ignorância de alguns evangélicos, não existe santo. Existe santo sim, sempre existiu homens e mulheres santas, certo? Agora sabemos que santo que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo, e nós vivemos e reinamos pela fé, porque Cristo é o cabeça da igreja, as primícias, aquele que nos representa diante de Deus no momento, mas um dia estaremos para sempre com o Senhor, certo? Então, assim como na colheita das primícias, lá das sombras da lei, aqueles primeiros frutos representavam uma porção que era oferecida a Deus como primícias, representando todo o trigo ali do campo, assim é Cristo. Cristo ele foi colhido da terra, apresentado ao Pai, cumprindo-se as festividades das primícias veterotestamentárias. A igreja ela ainda está no campo, parábola do joio. O campo é o mundo. Certo? Na ceifa, o Senhor virá, os anjos recolherão o trigo,
Já tem uma porção das primícias que foi recolhida, conforme os costumes das festas da lei, que representava Cristo. Foi apresentado ao Pai. Lembra de Jesus, quando ressuscitou, Maria Madalena queria abraçar ele e disse: não me detenhas, Maria, eu preciso. Por quê? Porque era conforme a festa das primícias, no primeiro dia apresentava-se o molho diante do sacerdote. Então Cristo foi aquele, o cumprimento daquela tipologia que se apresentava diante de Deus, né? E 50 dias depois, segundo as tradições judaicas, se colheu o Pentecoste, a grande colheita de tudo, certo? Então o Espírito Santo desce e ele começa a grande colheita. Pedro dá uma palavra, 3.000 almas se convertem, e desde aquele dia está se fazendo uma colheita que se consumará na vinda de Jesus. Colocará o trigo no seu celeiro e o joio amarrado em molhos para queimar, certo? Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha entendido algo. Medite na palavra. Medite na palavra. Não, mas eu creio assim. Mas tenha cuidado, sua fé, se ela não estiver fundamentada na palavra, ela pode ser uma fé vã. Aí tem muitas pessoas sinceras, mas estão sinceramente enganadas. Uma concepção errada vai levar você a se atrasar na evolução do crescimento espiritual. Você vai ficar empancado. Tem muitos evangélicos empancados. Eu tenho 30 anos de fé.